Boa noite, meus irmãos. A paz seja convosco. Que bom estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor nesse domingo abençoado. Acabamos de chegar da igreja. Que culto cheio da presença de Deus. Eu louvo muito a Deus por ter você como participante do reino, por você estar vendo esse vídeo também, se inscrevendo no nosso canal, onde a gente vai trazer a palavra de Deus a tantas pessoas. A palavra de hoje é sobre vidas frutíferas. E eu quero ler com você no livro de João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, Jesus falando aos discípulos, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, amados, Jesus era um pregador fantástico e usava muitas parábolas, muitos exemplos para os seus discípulos e, consequentemente, para nós hoje. E aqui ele fala sobre a escolha, que não fomos nós que escolhemos ele, mas foi ele quem escolheu a você e a mim. Então, o primeiro ponto dessa palavra é: fomos escolhidos, né? Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o propósito de Deus é nós fazermos parte dele. Antes da fundação do mundo, né, Deus ofereceu o evangelho de graça a todos. Aqueles que o aceitaram se tornaram escolhidos de Deus. Eu e você, que já aceitamos o Senhor, que tomamos uma decisão na nossa vida, fomos realmente escolhidos. O Senhor não violenta o nosso livre-arbítrio, a nossa livre liberdade de escolher estar perto dele ou não. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a sua graça, ele descortina diante de nós um plano maravilhoso. Hoje nós ministramos a palavra do Senhor sobre isso, sobre quem vai a Jesus, quem toca em Jesus, quem caminha com ele, nunca mais a mesma pessoa. Nunca mais vai viver da mesma forma, vai ter a sua vida transformada, né? Então, a nossa fé é apoiada em Deus, em algo que é eterno. E Deus não muda, então, no qual nós podemos confiar, e há um plano maravilhoso para nós. Há um plano maravilhoso para mim, um plano maravilhoso para você, porque nós somos escolhidos por Ele. Segundo ponto, nós fomos escolhidos para ir, né? Jesus sempre deixou claro para os seus discípulos qual era o propósito da vida deles. Sempre deixou claro. No Novo Testamento a gente entende isso perfeitamente. E desde o chamado inicial, o plano de Jesus já era muito claro: enviar os seus discípulos, né? No livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 15, fala que Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Durante seu tempo na terra, Jesus treinou os seus discípulos, enviou eles para as cidades, para os lugarejos e também preparou o caminho, né? O caminho da sua trilha ali, do seu ministério. Jesus preparou tudo para que quando ele fosse ao Pai, os discípulos continuassem a obra que ele começou, né? Depois o Senhor designou outros 70 e enviou 2 a 2. Então, começou com a escolha dos discípulos em Mateus 4. Jesus tinha 3 discípulos que eram mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. Tinha os 12 discípulos, depois escolheu os 70 e enviou de 2 em 2, né? Lucas capítulo 10, versículo 1, diz que depois disso o Senhor designou esses 70, enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então essas pessoas iam na frente, preparar o caminho do Senhor, e Jesus depois chegava para fazer a obra de Deus naquele lugar.
Então, mediante essas palavras, nós podemos entender que nós somos os discípulos hoje, e Jesus tem um chamado para todos nós. Por isso, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, sair da nossa cadeira, sair daquele lugar que limita a nossa visão e entender o chamado de Jesus para a nossa vida. Nós estamos começando agora os grupos familiares da nossa igreja, né, os grupos pequenos, os GPs, onde nós teremos vários cultos simultâneos durante a semana em residências, levando a palavra do Senhor. Isso é um encorajamento para nós, é um encorajamento realmente a sair da nossa zona de conforto. Como é bom estar em casa, quietinho, né? Mas que felicidade de ganharmos almas e cumprir o chamado de Jesus para a nossa vida. Então, realmente, nós somos escolhidos para ir. Isaías capítulo 6, versículo 8, essa palavra que nós já lemos ela e falamos sobre ela lá no início dos vídeos, né? Nos primeiros dias. Isaías ouviu a voz do Senhor. Então ele registrou em Isaías 6:8. Ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá ir por nós? Isaías registrou nessa palavra que ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você também possa dizer isso para o Senhor Jesus: Senhor, eis-me aqui, mesmo nas minhas dificuldades, mesmo na minha simplicidade, mesmo nas minhas fraquezas, Senhor, mesmo como tu entende com a tua graça que me alcança, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sempre haverá pessoas leprosas de alguma coisa, né? Nos sentimentos, na alma, emoções, falta de perdão, sempre haverá. E sempre haverá a tua palavra de testemunho para chegar para essas pessoas e dizer: o mesmo Deus que salvou a minha vida, que mudou a minha vida, é o Deus que pode também mudar a tua vida, que pode dar um novo começo e uma nova oportunidade para você. Então, quando Paulo se converteu aqui, Deus expressou qual era o plano para a vida dele, que era um perseguidor da igreja até aquele momento. Então, Paulo teria que ir, né? Atos capítulo 9, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, né? Então, Paulo teve esse chamado maravilhoso sobre a vida dele também, e nós, de alguma forma, somos chamados também. Então, ele nos escolheu para que nós possamos ir. E o terceiro ponto é dar frutos. Jesus nos chamou para darmos frutos, mas não só darmos frutos, frutos que permaneçam. A gente precisa dar frutos. Jesus viu uma figueira, desejoso de comida, não vendo fruto, amaldiçoou aquela árvore que não tinha fruto. Né? Marcos capítulo 11, do 20 ao 21. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Olha só. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoasse secou. O homem de Deus é como a árvore plantada junto a ribeiros de rios, né? Uma árvore que dá frutos. Já diz isso lá no Salmos capítulo 1. E Salmos capítulo 1, versículo 3 registra isso. É como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará, vai prosperar. Então, qual seria o tipo de fruto que nós fomos chamados para dar? A Bíblia usa muito essa linguagem de dar frutos, né? Frutos dignos de arrependimento. Tanto João Batista quanto Paulo usaram essa expressão para designar que nós, os cristãos, precisamos ter evidências de uma vida transformada, né? Falar de alguém que se arrependeu dos seus pecados, da vida mundana e impura que ofendia a Deus e agora evidencia uma vida totalmente diferente, mostra a todos através do seu dia a dia que a sua vida é transformada, frutos dignos de arrependimento. Nós não somos mais mundanos, não somos mais do mundo, mas Deus nos resgatou, né? Jesus nos transformou e por isso a gente abandonou as velhas práticas do pecado. Fruto do Espírito. As nossas obras não são mais da carne, ao contrário, temos outra natureza. Não é apenas uma questão de deixar de fazer algo, né? É evidenciarmos uma nova vida realmente, um novo caráter, uma transformação de vida, atitudes positivas. O fruto do Espírito é Gálatas 5, 22 e 23. Então, aqui está uma receita
muito, muito, muito fácil para a gente identificar uma pessoa cheia do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longânimo, benigno, né? Benignidade, longanimidade, a bondade, bondoso, fidelidade, é fiel, é manso, mansidão, domínio próprio, se domina. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Os frutos do Espírito. Dar frutos também de vidas, né? Embora não exista essa expressão na Bíblia, o texto de João, capítulo 15, versículo 16, que nós lemos, deixa subentendido que Jesus fala de vidas, frutos que permanecem. Jesus, quando falava de dar a sua vida, usou a expressão dar fruto, né? João capítulo 12, versículo 24 diz: Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, quando Jesus falou para nós, através de uma parábola, figuramente, em dar fruto, ele falava em gerar vidas. Uma semente gera várias árvores que vão gerar vários frutos. E isso só ocorrerá quando a gente morrer realmente para o mundo. Jesus semeou sua vida e gerou vários irmãos. E o que Jesus gerou chegou a nós hoje. Somos gerados por ele também. Então, nós nunca podemos perder de vista essa verdade, que Jesus nos chamou, que nós temos um chamado de Jesus para dar frutos, para ir, né? E precisamos gerar filhos espirituais. Precisamos testemunhar, abrir a nossa boca. Sabe, se você não tem nada para dizer para o seu vizinho, né? Como eu ministrei a palavra hoje, o perdido não é alguém que está longe, não é alguém que está muito distante. Não, o perdido é um vizinho que precisa de uma palavra, o perdido é um familiar que precisa de um testemunho seu, o perdido é alguém que está muito próximo de você. Muitas vezes junto, sentado em um ônibus, indo para algum lugar, às vezes na fila no posto de saúde, você vai fazer um exame de saúde, a pessoa está ali reclamando, e você tem a oportunidade de falar do Deus que mudou a sua vida e que mudou a sua história. João capítulo 15, versículo 8, para terminar, diz: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Seja frutífero em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra nesse domingo para nós. Senhor Deus, de João capítulo 15. Obrigado pelo teu cuidado da nossa vida. Obrigado por ter nos sustentado até aqui. Pai, e que a nossa semana seja uma semana de vitórias. Que a nossa semana seja uma semana de bênçãos. Que tu estejas à frente, cuidando de nós, preparando o caminho e que nós possamos, Senhor Deus, viver grandes vitórias em Ti. Que nós possamos abrir a nossa boca, Pai, para profetizar bênção. Que os nossos grupos pequenos que começam essa semana sejam grupos pequenos impactados pelo Teu poder, pela Tua unção. Que nós possamos continuar firmes no nosso propósito de jejum, de oração. Deus, que na terça, na quarta, onde nós teremos grupos pequenos essa semana em várias residências, que o Teu Espírito Santo possa ir à frente, Pai, cuidando, abrindo portas, transformando realidades, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor, ganhar essa cidade para Ti. Eu Te honro por tudo que tens feito, Te honro pela minha família maravilhosa que Tu concedeu a mim, Te honro pelos nossos irmãos, Te honro, Senhor Deus, pelo Teu cuidado na nossa vida, Senhor. Continue nos direcionando sempre. É o nosso desejo, o clamor, Senhor, em nome de Jesus. Uma boa semana para você, que você possa viver o cuidado de Deus todos os dias. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós?